que nesse instante o silêncio da nossa voz possa refletir a tranquilidade do nosso espírito, que aqui chegamos depois de uma jornada, de um dia, de uma semana, e que viemos aqui buscar o lenitivo necessário para a nossa vida. Que possamos sentir as energias de serenidade e de amor que circundam este salão, por esta espiritualidade amiga que há muito tempo já preparou para que aqui chegássemos. Que possamos sentir a presença do nosso mentor, este anjo guardião que nos acompanha em nossa jornada evolutiva. Com este nosso irmão, vamos sentindo a presença amiga de Joana de Ângeles, mentora desta casa, juntamente com a irmã Rosário e a irmã Teresa, trabalhadoras incansáveis, para que possamos aqui sempre encontrar aquilo que de fato precisamos. Com estes nossos irmãos sentimos a presença amorosa de Maria, a doce mãe de Jesus, que nos envolve com carinho, com afeto, com aconchego dos seus braços. E ela nos permite, nos auxilia para que nos aproximemos de Jesus, nosso irmão, nosso mestre querido, a quem agradecemos por tantas exemplificações, a quem agradecemos pela sua encarnação de ensinamentos, pela sua encarnação de luz, pela sua encarnação de caminho, verdade e vida, que possibilitou que chegássemos até Deus, nosso Pai, a quem agradecemos pelo que somos, pelo que temos, por esta oportunidade que temos mais uma vez de aprender. E como atitude daqueles que são gratos, nós vamos nos dirigir a Ele com a prece ensinada por Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que esta paz que nos envolve possa envolver o nosso irmão William Jacó, que vem das queridas terras mineiras de Uberaba, trazer a mensagem desta noite. Este nosso irmão, ele é trabalhador do Grupo Espírita Leon Denis, e com muito carinho e com muita dedicação está conosco hoje e amanhã aqui na casa de Joana. Seja bem-vindo, querido, estamos atentos. Boa noite a todos e a todas. Para nós é uma alegria estar aqui pela primeira vez em Santo André, a convite da Ana Lúcia, que muito nos honra conhecer pessoas novas, conhecer essa instituição que eu dei uma volta aqui antes, fiquei encantado com ela, rever alguns amigos aqui de São Paulo que vieram nos prestigiar. Cumprimento também os amigos internautas que nos acompanham aí de várias partes do mundo. E hoje nós viemos falar de uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. O Sermão da Montanha, que todos nós reconhecemos a sua importância, a sua beleza, ele transcende até mesmo os meios cristãos e encanta aqueles que muitas vezes nem são cristãos, sendo eles espíritas, evangélicos, católicos. Gandhi, por exemplo, chegou a dizer que se toda a literatura do Ocidente se perdesse, restasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Quer dizer que tudo o que há de mais belo e de mais importante está no Sermão da Montanha. E dentro do Sermão da Montanha nós temos as bem-aventuranças. Quase todas as bem-aventuranças a gente lê e fica contente, inspirado.
a atender aquele convite de Jesus e tentar caminhar naquele sentido. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, várias das bem-aventuranças que nos agradam. Mas tem duas em especial que a gente olha e fala assim, Jesus podia ter aliviado. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, perseguidos por ser cristãos, que é a última, fechando as bem-aventuranças. Quem quer ser feliz ao ser perseguido justamente por defender as ideias de Jesus, por ser justo, por ser correto, por amar? Mas é interessante, talvez as pessoas que nós mais admiramos são justamente estas que vivenciaram na própria pele a perseguição em outros tempos. Os mártires, a história de vida deles é muito bela. O exemplo que eles nos deixou ao longo da sua existência nos encanta. Mas a morte, vinda de uma perseguição, parece que coroa toda uma existência. E uma outra bem-aventurança que a gente olha e talvez tenta discordar é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Dependendo da tradução, bem-aventurados os que choram, os que sofrem. E fala, Jesus, mas não dá para deixar essa parte de lado? Não dá para pular essa bem-aventurança e ir para outra? Porque às vezes a gente pega a palavra bem-aventurados e traduz ela pelo grego, que significa felizes. Felizes os que sofrem. E muitos de nós espíritas interpretamos equivocadamente e pensamos, opa, então é bom sofrer. Então é bom sofrer. O Simão Pedro de Lima, outro mineiro, ele chega a brincar que não é que o espírita gosta de sofrer, mas já que tem que sofrer, sofre com gosto. É diferente. Gostar de sofrer é sair procurando sofrimento. Sofrer com gosto é, opa, quando ele vier, deixa eu aproveitar. Deixa eu bem sofrer, como nos traz Allan Kardec. Só que se a gente pega a palavra e traz ela do hebraico, ashrei, o bem-aventurado a gente pode traduzir como avante. E aí muda de figura. Avante os que sofrem, porque serão consolados. Porque se eu paraliso no sofrimento e não avanço, não caminho, não continuo a minha vida, eu não encontro o consolo. Então é necessário, apesar do sofrimento, apesar das aflições, apesar das lágrimas, avançar. Mas por que nós não avançamos muitas vezes? Ou avançamos de maneira muito lenta, porque não compreendemos qual é o objetivo da vida. Qual é o nosso alvo, a nossa meta? Ou, como vai dizer Leon Denis, o porquê da vida. E é num livro chamado O Porquê da Vida que ele vai nos trazer uma reflexão interessante, quando nos diz que o homem, ignorante do seu destino, se assemelha a um viajor que percorre maquinalmente uma estrada, sem saber de onde vem e para onde vai. Vamos imaginar a cena. Você encontra alguém viajando, não importa se é a pé, de bicicleta, moto, carro, avião, trem, metrô. E fala assim, meu amigo, de onde você vem? Fala assim, rapaz, não sei. E para onde você vai? Não faço ideia. Aí a pergunta que vem em seguida é quase uma consequência natural. E por que você viaja? Mas se eu não sei de onde vim, para onde vou, por que eu estou viajando? Pergunta no posto Ipiranga, né? Talvez ele vai dar a resposta. E Leon Denis complementa que não ter a resposta para a partida e para a chegada faz com que o viajante, diante do menor obstáculo, desista de viajar. Na vida é assim. Se eu não sei de onde vim, para onde eu vou, e por que eu viajo? Não sei a resposta,
muita gente acha que se matar é deixar de viver. E aniquila com o próprio corpo, continuando vivo. Mas é a ignorância que muitas vezes nos tira a força de como nos convida Jesus, de avançar, de prosseguir. Mas quando eu entendo qual é a minha meta, e a nossa meta é audaciosa, que é ser espírito puro, mas não é nessa encarnação, a gente tem que deixar claro para não criar ilusão em ninguém, a nossa meta é essa. E se eu sei qual que é a meta, eu encontro força para superar as dificuldades. Para a gente entender e fazer uma analogia com as coisas terrenas, para ficar mais fácil, é só a gente olhar atleta. Alguém que vai no parque, em Uberlândia tem um parque que tem 5 quilômetros, Parque do Sabiá. Alguns aqui talvez já conhecem. E naquele parque passam milhares de pessoas todos os dias, cada um com uma meta. Um é diminuir o colesterol, o outro é perder alguns quilos. Eu tinha uma meta que era dar a volta correndo o tempo todo, 5 quilômetros. Quando eu comecei, eu não aguentei 100 metros. Eu falei, gente, é impossível correr 5 quilômetros. E eu via cada um passando no ritmo, na velocidade. Eu falei, mas não tem lógica, como que alguém consegue um negócio desse? E aí eu fui me esforçando, então eu falei, eu vou combinar comigo mesmo, eu vou caminhar 100 metros e corro 10. Porque eu cansava tanto nos 10 que eu precisava de mais 100 para descansar. E assim, eu falei, no outro dia eu volto, caminho 100 e corro 20. E fui ampliando a corrida, diminuindo a caminhada, até que um dia dei a volta completa. Esse era o meu objetivo. Mas muitos lá estão para dar 2 voltas, 3 voltas, 4, 5, bater o próprio recorde, ter um desempenho melhor, ganhar uma competição na sua escola, na sua cidade, no estado, no Brasil, no mundo. Quando a gente olha atleta de elite e olha um campeão olímpico, a gente pode ter certeza, ninguém chega lá se não aprender a conviver com a dor. Porque atividade física causa desconforto. Atividade física causa aflição. Às vezes, lágrimas. Mas não existe nenhum atleta de altíssimo nível que não tenha aprendido a conviver com a dor. É claro que há dores boas e há dores que nos recomendam repouso. Quando você começa a correr, quase todo mundo tem a chamada canelite. Normalmente a gente anda e nunca lembra que a canela existe. Alguém sentiu? A gente sente dor no joelho, no quadril, fala numa vida normal. Mas quando você passa a correr, você começa a perceber que existe canela, porque dói. E aquela dor, se a gente não olha para ela com calma, ela pode virar uma fratura por estresse. Mas há outras dores que são normais, faz parte da vida do corredor. Assim como quem faz academia, musculação, normalmente a gente nunca esquece o primeiro dia de musculação. Porque a gente lembra dele uma semana depois. A gente anda parecendo um Robocop, porque não consegue mexer direito. E a gente pode desistir, falar, não volto mais. Só que se eu tenho uma meta, se eu sei onde eu quero chegar, se eu tive recomendação médica para fazer musculação, eu preciso me sujeitar ao desconforto. E eu preciso conviver com ele. Na vida não é muito diferente. A gente precisa entender que para chegarmos à condição de espírito puro, teremos que passar por várias etapas e muitas dolorosas. Muitas, extremamente difíceis. Não apenas de atravessar, mas muitas vezes de suportar. E mundo de prova e expiação tem sofrimento para todo gosto, para todo mundo. Não se preocupem. Se vocês estão entediados, nervosos com o trânsito de São Paulo, de Santo André, fique tranquilo, em outra cidade vai ter outro problema. Eu sei que quem está aqui evolui mais por causa do trânsito. Eu errei a entrada da cidade hoje, foi uma maravilha. Você tem que ver Tietê, Pinheiros, Bandeirante. Que bênção, né? Quando eu olhei no GPS, ele falou assim, 1h30. Eu falei, mas são só 30 quilômetros. Eu falei, deve estar errado. Como é que eu vou ficar 1h30 em 30 quilômetros? Aí ficou 1h40.
estava errado, realmente era mais. Então, mas são problemas que a gente tem que aprender a conviver. Porque no trânsito eu posso matar, eu posso ser assassinado. E eu vi hoje que o trânsito de São Paulo, apesar de tudo que a gente vivencia nele, é extremamente solidário. Porque eu tive que pedir licença um monte de vezes. Eu posso entrar aqui, né? Porque a gente vem de Minas, você não está acostumado com esse negócio de dar seta e entra, né? A gente fica esperando, pode. A gente fica esperando a resposta, a pessoa nem olhava, mas eu vou ter que entrar sem retorno, né? E entrava, às vezes, não, e ele deixava, e de repente eu deixava o outro, solidariedade no trânsito. Mas há problemas mais graves, como, por exemplo, no mundo hoje, atualmente, enquanto a gente faz a palestra, 800 milhões de pessoas passam fome. 800 milhões de pessoas, e não é porque falta comida, porque o mundo produz toda a comida necessária para alimentar todo mundo. Há estudos que apontam que o que nós desperdiçamos não é o que nós comemos em excesso, não, é o que nós jogamos fora. Daria para acabar com a fome do planeta. Mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. 8 milhões de pessoas desencarnam todos os anos por causa do cigarro. Se a gente multiplica isso por 100, no século nós teremos quase 1 bilhão de pessoas desencarnando por causa do cigarro. Então, quanto sofrimento, preconceito, racismo, homofobia, aflições, as mais variadas. Algumas cuja origem está na encarnação passada, ou em 2 encarnações, 3, 4, que a gente vai trazendo, porque nós somos um livro, com muitas páginas já escritas, e é como se fôssemos um romance ambulante, a gente anda, é um romance que anda. E o que desenrola agora, às vezes, tem explicação antes do berço. Mas, às vezes, o que nos acomete, que nos causa desconforto, tem origem nesta encarnação. Como Kardec vai trabalhar no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então, há aflições que foi dessa. A gente reencarnou e se complicou num dado momento. Pode? Desculpa a interrupção. Tem alguém aqui que tem uma Siena 6447, está parado na porta de um vizinho e ele está precisando entrar para casa. Fica tranquilo. Então, tem aflições que a origem está nesta encarnação. E Emmanuel vai trazer uma página belíssima num livro chamado Aulas da Vida. E ele vai dizer o seguinte, o capítulo é intitulado Aflições Excedentes. Diz ele, diariamente batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. É que, por toda parte, transitam portadores de aflições excedentes, não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. É como se a gente falasse assim, Jesus, o sofrimento está pouco. Deixa eu criar outros aqui porque não estou satisfeito com os atuais. E a gente começa a criar problemas imaginários. Ou seja, problema onde não existe. E Emmanuel, no seu estilo, ele lista alguns desses problemas. E vai nos dizer ele, há os que se aboletam, se alojam em automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo de imediato pelo carro de último tipo. E os que se sentam à mesa provida de 5 pratos diferentes e encolerizam-se por não encontrarem o quitute predileto. A gente vê muito isso. Só que não tem só 5 pratos, às vezes tem 10, 15 pratos. A gente se revolta com quem fez a comida porque não tem o quitute predileto. E sofre por isso. Eu só encontro um alimento que justifica o sofrimento. É quando falta pudim. Aí pode brigar, gente, que pudim não pode faltar.
Eu sou fascinado. Você pensa que mineiro gosta de pão de queijo? Isso nem sempre, é pudim. E eu começo a imaginar, assim, uma piscina de pudim. Vocês já imaginaram isso? Tenta imaginar. Você dá um mergulho no pudim, jogar pudim para cima, passar no cabelo e comer à vontade. É um quitute, é um negócio extraordinário. Então a gente às vezes briga por causa de coisas assim, problemas, aflições excedentes. Não estavam programadas. Nós, às vezes, pelo apego material, né, por criar necessidades, criar falsas necessidades, a gente se aborrece porque não consegue satisfazer algo que a gente pensa que é essencial, quando, na verdade, é apenas um supérfluo. E Emmanuel continua: bem-aventurados os aflitos, felizes, sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos de que toda a aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Deus é injusto. Não. É lei de causa e efeito. E a lei do de repente não existe, ou quase nunca existe. Tem um livro que eu gosto muito, chamado A Força do Um, do André Trigueiro. Tem um capítulo que ele intitula assim: Será surpresa? E ele começa o capítulo dizendo: há certas situações, não são todas, há certas situações na vida que parecem surpreendentes, inesperadas, que acontecem de repente. Em boa parte dos casos, porém, o que nos causa surpresa tem por trás uma sucessão de eventos encadeados que não deveria justificar essa reação. É mais ou menos assim. Você vai lá, pega um grãozinho, uma sementinha, planta arroz. Aí você vai lá, ao longo do tempo, joga água no arroz, cuida, faz um cercadinho, e de repente nasce arroz. A gente fala assim: nossa, nasceu arroz. Eu achei que fosse nascer feijão. É a mesma coisa na vida. A gente vai cuidando de algo intimamente que não tem como dar outro resultado senão sofrimento. E quando acontece, é que a gente fala: nossa, fui surpreendido. Mas não deveria, porque a gente cultivou aquilo. O casamento, nossa, de repente o casamento acabou. Mas o fulano falou alguma coisa, a Beltrana falou algo, e aí o copo transbordou. Muito bem, transbordou, porque ao longo do casamento foram colocadas várias gotas, e de repente, de maneira surpreendente, a última gota entrou e transbordou, trazendo então o término do relacionamento. Doenças. Nossa, eu fui diagnosticado de repente com uma doença. Mas às vezes o médico nos alertou 200 vezes. Muda o comportamento, pratique exercício, não se alimenta disso e daquilo, cuidado. E a gente ignora e vai cultivando a doença. Até que num dado momento, de repente, a doença aparece. Eu tive uma experiência que, às vezes, algumas coisas da vida, a gente acaba assimilando para o espírito. Há mais ou menos 2 semanas, o meu telefone passou desta para uma melhor. Vocês não acreditam o susto que eu levei. Eu estava trabalhando, conversando com um amigo no WhatsApp Web, de repente o WhatsApp Web caiu. Desconectou. Eu falei assim: vou ligar o telefone dele de novo, que ele reconecta, né? Normal, isso acontece todo dia, toda hora. Mas quando eu li meu telefone, não tinha mais vida. E aí eu falei: vou carregar, deve ter acabado a bateria. Coloquei no carregador, nada de funcionar. Levei na assistência, a notícia veio: infelizmente seu telefone estragou a placa e não tem conserto. E aquele susto, eu fui parar para pensar, minha esposa me alertou, falou: mas você não devia ter assustado. Porque o seu telefone vem desencarnando aos poucos, já tem um tempo, né? Aí eu fui lembrar que realmente, há mais ou menos 1 ano, aliás, quando eu comprei o telefone,
e eu acho que isso aconteceu com todo mundo, você não sai da loja sem a capa de proteção e a película. E se pudesse, colocaria uma grade, que é para proteger ao máximo, né, nível máximo de proteção. E foi assim. Até que, de repente, a capa de baixo foi forçando a película e ela foi soltando a pontinha, de repente soltou mais um pouco, criou uma bolha no meio, e eu pensei, essa película aqui não tem muita serventia, até porque a capa de baixo ela abraça um pouco para cima da tela, então mesmo que caia, não vai quebrar. Tirei a película. Pensei, nunca caiu? Né? Que falta faz uma película? E minha esposa coloca outra. Eu falei, não, R$50 numa película é um abuso. Um pedacinho de plástico. E ficou sem. Sucesso. Até que, de repente, a capa transparente que a envolvia, ela foi ficando amarela. Por causa do tempo, o desgaste, o uso, e foi ficando feia. E foi rasgando dos lados, então já estava levantando uma pontinha daqui, uma pontinha dali. E eu pensei, essa capa está estranha. Eu falei, vou tirar. E ela falou, sim, troca, compra outra. Eu falei, não, para que comprar outra? Uma capa original, R$150. E eu não admito o consumismo, né? Isso aqui é supérfluo. Ela falou assim, compra. Eu falei, não, o telefone nunca caiu, por que comprar? Adivinha? Uma semana depois o telefone caiu. Caiu de chapa. E a tela dele ficou parecendo que o Homem-Aranha tinha jogado teia e já estraçalhou toda. Mas funcionava. Então, vamos embora, né? E ela falou, agora você vai colocar. Eu falei, não, agora já quebrou mesmo. Só que depois disso foi um espetáculo. Cai do canto, cai no outro. O telefone foi. Estraga foninho. O carregador dele já não carregava mais pelo plug, só por indução. E ele foi ficando, a memória foi enchendo. E ele foi ficando lento, não conseguia mais gravar áudio, apaga foto, apaga vídeo, apaga mensagem, WhatsApp, sai de grupo. Aquela coisa toda que vocês conhecem. Até que, de repente, o meu telefone não ligou mais. Só que eu parei para prestar atenção que o telefone, de certa forma, ele prova a reencarnação. Primeira semelhança com nós humanos. A gente vai ficando lento com o passar do tempo, vai perdendo memória, vai ficando mais devagar, você vai machuca de um lado, cai, toma um tombo, e machuca daqui, quebra um negócio, quebra outro, e tira isso, tira aquilo. A gente vai desencarnando aos poucos. Aí às vezes você vai, faz uma terapia, alivia um pouco a memória, relaxa, e aí dá uma animada, mas daqui a pouco vai capengando de novo. Capengando é um termo que vocês conhecem aqui, que às vezes a gente fala o mineirês e vocês não entendem. E vai ficando devagar até que desencarna. Mas e depois? Desencarnou, acabou? O meu telefone, eu comprei outro. Está cheio de telinha aqui agora, viu, gente? E o que aconteceu? Bati lá eu não sei o nome que fala, então quando a gente não sabe o nome, fala trem. Mineiro é assim. Bati o nome no password, não sei o quê, senha. Em algumas horas, todo o meu arquivo do outro telefone estava onde? No novo. O que é isso? Reencarnação. Reencarnação. Então eu vou acumulando de novo aqui, e a memória é ampliada. Antes era 32, agora 64. Então é um aparelho, teve um upgrade de aparelho físico, é igualzinho a gente. A gente vai desencarnar, vai reencarnar depois. Kardec fala, até o corpo vai evoluindo, vai avançando. Então, os meus contatos vieram, curiosamente. Os que eu gosto, os que eu não gosto. Igual reencarnação. Ou a gente pensa que, eu odeio alguém, aí eu reencarno e aquele alguém... Leon Denis fala que duas coisas nos aproximam uns dos outros, amor e ódio. Porque eu não posso chegar à condição de espírito puro odiando alguém. Então, se eu odeio, em algum momento eu vou ter que desfazer esse ódio e transformá-lo em amor. Então, de repente meu telefone estragou, de repente eu peguei uma doença, enfim. Não existe essas questões de repente. Claro que em alguns acidentes isso pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, aquilo que nos surpreende nada mais é do que algo que foi por nós cultivado ao longo do tempo e que o próprio Trigueiro vai dizer no final do capítulo que o susto
pode ser a culminância de uma história que passou despercebida ou foi deliberadamente ignorada. Então eu não percebo, ainda mais nessa vida agitada, a gente vai vivendo e vai vivendo e vai vivendo e não percebe o que acontece com a gente. Ou eu percebo, mas prefiro ignorar. Falo, não, eu não quero prestar atenção nisso. E a recomendação de Santo Agostinho é ficarmos atentos. Questão 919, A do autoconhecimento. Observar os nossos atos, as nossas atitudes. Porque às vezes o que eu pratico, mas não presto atenção, pode ferir alguém. E ferindo o outro, eu me comprometo. Então olha a recomendação dele, preste atenção nos próprios atos, nos pensamentos, nas palavras. Porque prestando atenção eu tenho forças, eu tenho meios de corrigir, de aprimorar-me, de fazer aquilo que Kardec nos convida, que é a transformação moral. Mas como que eu vou me transformar se eu ignoro o problema que existe em mim? A dificuldade, a limitação, a fragilidade. Então é como se você estivesse numa bicicleta, alguém chega e fala, William, sua bicicleta está com problema. Eu posso, obrigado, você me avisou e realmente está com problema. Ou eu posso falar assim, não, mentira, isso é inveja. E daqui a pouco aquele problema que o outro me alertou vai me dar um tombo ali na frente e eu vou machucar. Então na vida é assim. Muitas pessoas se aproximam da gente nos alertando. Olha, isso aqui não está legal. Eu posso admitir, ou posso dizer assim, não concordo. Santo Agostinho fala disso, inclusive diz ele, que os nossos inimigos, às vezes falam mais verdades, porque eles não têm a intenção de nos agradar, como outros amigos têm. E os amigos, com medo de nos magoar, eles relativizam problemas que lá na frente pode nos causar algum susto. Então, olha a importância da gente observar os problemas, da gente detectar para corrigir. Porque, repito, se eu não aceito, como é que eu vou me melhorar? O primeiro passo para que corrijamos algo é aceitar. Por isso o Chico falava que o primeiro passo para o progresso é a aceitação. A aceitação, dizia ele, é 50% do problema resolvido. Porque se eu não aceito, eu fecho portas, inclusive para a ajuda que vem de fora, ou para a ajuda que eu movimento através das próprias potências da alma. E aí, então, a gente precisa dizer o seguinte, sofrimento gera progresso? Não. O sofrimento, não. Mas como eu reajo ao sofrimento, sim. Então, não é quanto eu sofro, mas como eu sofro. Não é a quantidade de lágrimas que eu derramei, mas a qualidade de sentimento que eu coloquei em cada uma delas. Porque às vezes a gente pensa que o sofrimento, que muitas vezes vem preencher quase que uma carência, um vazio, ele por si só resolve. E nessa condição nós nos colocamos como coitadinhos, exigindo dos outros piedade, dó. Ah, nossa, coitado, como fulano sofre. E às vezes se vangloria disso. Tem pessoas, meus amigos, que elas... A recomendação, eu até dou uma dica. Se você sabe que alguém já é muito pessimista, que só reclama, não pergunte como ela está. Já passe para o outro tópico já, porque senão... Você pergunta, bom dia, como é que você está? Ela vai falar assim, você senta aí. Acabou, amanhã ficou ali. E André Luiz, no livro Nosso Lar, ele tem esse comportamento, que é o da queixa sem proveito. E está lá no capítulo 6. Clarencio chega e fala para ele assim, como vai? Melhorzinho? E aí André Luiz diz o seguinte, não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. E ele fica 1,5 páginas do livro reclamando. E o Clarencio ouvindo.
Porque o Clarence tem a paciência que nós muitas vezes não temos, né? E uma das queixas e preocupações de André Luiz era com os familiares. Ah, como estão meus filhos, minha filha e a esposa. Bom, chega um momento em que ele diz o seguinte: minha desventurada Zélia. Vocês lembram do filme, né? Quem não leu o livro deve lembrar do filme. Como é que estava a situação quando ele resolve visitar a família? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. A gente fala assim, meu Deus do céu, né? Sabe de nada, inocente. E ele pergunta assim: onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Para nenhum nem outro, né? Eu estava tranquila com o novo marido já. Feliz da vida, mal lembrava que André Luiz tinha existido e tinha feito parte da sua vida, porque ele cultivou aquilo. É o que ele cultivou. E ele se assusta, né? Quando ele chega na casa lá, ele, como o André Trigueiro fala, se surpreende. Mas é o que ele criou, é o que ele cultivou ao longo dos anos de um casamento infeliz. E aí, depois que ele fala, ele agora traz à tona o seu lado poético e diz assim: chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzir ao barco mental, ao oceano largo das lágrimas. Nossa, como ele está, agora ele está inspirado, né? Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Talvez uma pergunta que Clarencio faz para todos nós, né? Ao meu gesto afirmativo. Então André Luiz nem respondeu. Ele só balançou a cabeça, né? Ao meu gesto afirmativo, continuou: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos o equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. E mais para frente, arremata dizendo: estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. E Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser e do Destino, ele diz o seguinte: enquanto o homem não tiver colocado o seu pensamento e os seus atos em harmonia com as leis eternas, a dor será necessária. Então, enquanto o nosso pensamento estiver desconectado da lei divina, nós sentiremos dores. Que questão 614, que é a lei natural? Lei natural é a lei divina, única e verdadeira, única e necessária para a felicidade do homem. Ele só é infeliz porque dela se afasta. Daí a necessidade de cultivar bons pensamentos. Mas e a dor? Continua Clarencio para André Luiz: dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença, André? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. E muitos de nós talvez estamos pensando: poxa, mas será que não pode então se preocupar com os familiares que ficaram para trás? Ou será que o inverso, eu não posso me preocupar com os familiares que se foram?
E Clarencio, talvez percebendo essas dúvidas em André Luiz, responde, eu repito, responde para todos nós. Disse ele: ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Olha que importante. Se eu amo realmente a minha família, eu preciso ter ânimo para ser útil a ela. Se eu amo aquele que se foi, invertendo os papéis, eu preciso encontrar ânimo, disposição para ser útil aos que se foram. Por isso disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele recomenda, ante as aflições, o ânimo, a disposição para vencer o mundo e para seguir adiante, para avançar, como observamos na tradução da palavra bem-aventurados a partir do hebraico. E aí Clarencio vira para ele e pergunta de novo: então, como passa? Melhor? Começa o capítulo fazendo essa pergunta e agora finaliza também fazendo. E ele diz: contente por me sentir desculpado à maneira de criança que deseja aprender, respondi confortado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Então, olha como é importante o diálogo, como é importante a gente externar algo com o sentido, às vezes, de buscar ajuda, de buscar auxílio. O atendimento fraterno nas casas espíritas tem salvado muitas pessoas. Portanto, a gente precisa aprender, nós espíritas, precisamos aceitar que não somos super-heróis. Porque a gente, mesmo na condição de trabalhador, pensa que externar o problema para o outro é demonstrar fraqueza. E mesmo que seja, qual o problema nisso? Nós não somos ainda espíritos puros. E por não verbalizar o que eu sinto, muitas vezes, eu caio em depressão, caio em transtornos e me afasto da casa espírita. Quando um atendimento fraterno, quando um diálogo sincero com alguém que está disposto a nos ajudar, mesmo que a nossa intenção naquele momento seja simplesmente ficar na condição de coitado, como estava André Luiz, esse gesto demonstra humildade e disposição para receber um pouco do outro. Então, que a gente use esses recursos valiosos. Ao andar pela casa, vi um espaço para isso. Então, que a gente aproveite essa estrutura e aproveite as pessoas de bom coração que lá estão. Porque, às vezes, uma palavra colocada com amor pode modificar toda uma intenção que nos traria lá na frente problemas sérios. Esse lá na frente pode ser daqui 10 minutos ou pode ser daqui 10 anos. Então, a importância do diálogo está bem colocada nesta fala de André Luiz, do Clarencio. E eu fecho dizendo que, se da mesma forma que as dores que nos visitam não acontecem de repente, um espírito puro não é obra do de repente, não é obra que surpreende. É uma construção lenta, gradativa, que acontece de maneira paulatina. É necessário aceitar, muitas vezes, as nossas fragilidades e a nossa velocidade, mas jamais desistir. Às vezes, o que nos prende é um passado de culpa que nós nem sabemos que existe, mas que está lá no inconsciente, nos prendendo aqui agora, nos dificultando a caminhada. Ou, às vezes, essa culpa está por algo que nós sabemos o que foi e o que é. Mas, como vai dizer Renato Russo na sua música, todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Então, que a gente possa aproveitar todo esse tempo, essa dádiva divina, para fazer sempre um pouco mais e um pouco melhor. Se o mundo parece estar de perna para o ar, aí sim é o momento de nós, espíritas, de nós, cristãos, fazermos a diferença para o bem, de não apenas mais conhecer tudo isso que nós conhecemos,
mas é o momento, como vai nos dizer Alcione no livro Renúncia, de ultrapassar o conhecimento, buscar a meditação, a reflexão, mas o terceiro passo que ela propõe é sentir. Porque quando eu sinto a mensagem, o quarto e último passo, e mais importante, é o da vivência. Porque aí sim, este mundo que nós olhamos com olhos apenas de acusação e de reprovação, contará não somente com as nossas queixas, mas também com o nosso trabalho. Até que, na medida em que o tempo passa, nós trocaremos as lamentações infrutíferas pelo serviço ao semelhante. Que Jesus possa nos abençoar, nos inspirar. E para encerrar, eu deixo um trecho de uma música que eu gosto muito, de Lenine, chamada A Paciência, quando ele diz que o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. E ele pergunta, será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Muita paz, muito obrigado a todos. Gratidão, Senhor, por esta noite. Gratidão por esta oportunidade de aprendizado. Que esta nossa gratidão transforme-se em luz, luz que chega a cada lar, a cada asilo, a cada hospital, a cada presídio, casa de repouso, abrigo, como também a tantos desalentados que necessitam de alguma forma experimentar o amor. Que essa luz da gratidão que brota de nós chegue a cada uma destas pessoas, mas que também sejamos nós, no nosso dia a dia, nos nossos contatos, na nossa convivência, a luz necessária para tantos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E a exemplo dos discípulos de Emaús, nós te pedimos, fica conosco, Senhor. Fica conosco porque não só a noite cai, mas às vezes o nosso ânimo também cai. Mas contigo teremos a certeza de que podemos nos reanimar, de que poderemos cada vez mais nos iluminar, para sermos luz em nós e luz para os outros. Que tenhamos muita paz, que tenhamos muita serenidade no retorno aos nossos lares, no retorno à nossa vida cotidiana. Só antes de iniciarmos os passes, gentilmente, o William traz aqui algumas indicações de livros que são importantes para os nossos estudos, para a nossa compreensão. Os 2 livros estão à venda aí na entrada da nossa casa. Seria bastante interessante que pudéssemos ali passar e ver os títulos e talvez adquirir também, para que possamos, nessa jornada de aprendizado, estudar cada vez mais. Os 2 títulos são esses, Conexão com Deus e Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, convidamos que vocês possam, na saída, prestigiar esses 2 títulos. Aos que ficarem aqui no salão, pedimos aí o silêncio necessário para os trabalhos, os atendimentos, os passes que já se iniciaram. Muita paz.